Muito obrigada, Natália, pelo convite. Um prazer estar aqui falando com vocês, de Angola para o Brasil. Um prazer enorme poder falar sobre de algo tão importante que é a nossa comunicação e através dessa emoção. Sejam todos muito bem-vindos. Angélica é psicanalista e terapeuta. É muito de emoções, mas antes de eu começar a conversa com a Angélica, eu quero provocar aí o público. Eu quero de 0 a 10, você que está a acompanhar esta live, quanto é que você acredita que se conhece emocionalmente? De 0 a 10. Quanto você acredita que se conhece emocionalmente? Deixe aí o seu comentário. Angélica, fala-se muito de emoções na vida no âmbito geral, mas nós precisamos entender especificamente as emoções na comunicação. O que são emoções na comunicação? No contexto da comunicação. Sobre a comunicação e como que afeta esse emocional, muitas das vezes está ali bloqueando essa parte da comunicação. A pessoa ela quer se comunicar, mas ao mesmo tempo ela tem algo que ali bloqueia, trava. E de onde que vem esse sentimento? De onde que vem esse bloqueio? De onde que vem? Ali, muitas das vezes, tudo aquilo que a pessoa viveu na sua vida, acreditando, então, através de um trauma, de crenças, de julgamentos. Então, a vida do adulto, eu sempre te falo que a vida do adulto, ela é uma repetição de comportamento daquilo de tudo que ela já viveu. E de onde que está essa emocional? Lá da infância e da adolescente. Porque muitas das vezes houve situações que não foram tão favoráveis e que hoje esse adulto ele repete isso em forma do emocional. E falando através de gatilhos. O que são os gatilhos? Aquilo que a pessoa não entende e está lá no seu inconsciente. Quando a pessoa tem que fazer essa comunicação, apresentar um trabalho, uma entrevista de emprego, então, o que ela está ali sentindo? Uma batedeira mais forte no coração, as mãos suadas, um tremor, algo que impacta essa comunicação. Então, através da psicanálise, a gente tem essa investigação de saber de onde é que vem esses sintomas. Angélica, toda comunicação carrega emoção. Toda comunicação. Toda. Mesmo que tentamos ser racionais, há muita gente que quando está a falar não se permite sentir. Quer ser simplesmente técnico. Porque acha que sentir parece que vai enfraquecer a sua comunicação. Isso. Porque assim, a pessoa ela quer se comunicar de uma forma rápida para que aquilo que ela está passando seja rápido e logo. Porque ela ali termine logo. Vamos falar rápido. Porque assim, então assim, é muito mais sobre ela do que as outras pessoas. Porque o que acontece? E tudo também na comunicação, ele é um treino. Você tem que treinar. Só que aí nesse treino você vai identificar qual é aquele emocional que está bloqueando a sua comunicação ali no momento. Então você vai identificar. Sozinho, muitas das vezes, não é tão fácil assim, sozinho. Porque a pessoa ela não tem o conhecimento e algumas ferramentas, algumas técnicas para entender exatamente isso. Porque, assim, as pessoas, elas não sabem realmente o que elas sentem. É como se falasse, tá tudo junto e misturado, mas não. Quando você sabe dar nome naquilo que você sente, é nomear o que você está sentindo. Você já ouviu falar assim, estou com depressão.
Não, às vezes essa depressão só é uma tristeza, ela não é uma depressão. Então, e tudo tem grau e nível, e tudo é para ser olhado, trabalhado e ressignificado. É assim que a gente trabalha. Então, quando a pessoa ela quer falar, eu quero falar rápido, assim, porque assim, eu não quero nem saber o que eu estou falando. Então, quando você traz essa comunicação com uma emoção, é falar de uma maneira que aquilo que seja mais do que você sabe, porque se você inventa algo ali que você não está sabendo, você vai se atropelar, e aí onde que essa emoção ela vai tomar conta? E, Então, falar de Angélica, uma... como identificar esses sinais que a nossa emoção está dominando a nossa fala? Por exemplo, alguém que está com medo, está diante do palco. Como identificar que a emoção que está a sentir naquele momento pode dominar a sua comunicação? Como identificar os sinais? É assim, para cada pessoa, ela sente de uma maneira diferente. Um exemplo, você está trazendo sobre o medo. Só que para umas pessoas, o medo, ele dá alguns sintomas, para outras dá outros sintomas. Ela sabe, eu estou com medo. Mas de onde é que vem esse medo? Aí é onde que entra a parte da psicanálise. Porque nós vamos investigar de onde é que vem esse medo. De um trauma, de algo que já foi vivido. Porque, assim, antigamente, um exemplo, vai, o filho quer conversar com os pais. Ah, agora não. Ou então, agora não é lugar de. Não vamos falar sobre isso agora. Os filhos estão ali na hora da refeição comendo. Agora não é hora de conversar, fica quieto, vamos falar. Então, assim, sempre a fala dessa infância foi bloqueada. Ou então, passou por uma situação, você está trazendo medo. Quando ele ia falar algo, ou então escutava muitos gritos, vai, pai e mãe brigando. Hoje, quando vai se comunicar, é esse gatilho que vai despertar. Do medo. Porque houve sempre... Sim, sim, sim. Pode dar seguimento, Angélica? Angélica, estás a falar do medo. Angélica, toda debilidade relacionada à emoção pode ser ultrapassada com uma consulta de psicanálise ou um acompanhamento, um treino básico de oratória. A pessoa pode conseguir vencer esse medo, não necessariamente consultar um psicanalista. Não, sozinha ela muitas vezes não vai conseguir, não. Porque assim, por que que Procurando não... um curso de oratória, não necessariamente um psicanalista. Então sim. Ela procurando um curso de oratória, e se a pessoa tiver esses sintomas, aí sim ela vai entrar, e por estiver bloqueando essa comunicação, travando essa comunicação, aí sim ela vai procurar uma terapia para fazer. Aquela que se Alguém que identificar melhor. passou para... Angélica, exemplo, alguém que passou por um curso de oratória e não conseguiu vencer a glossofobia, que é compreendida como medo de falar em público, esta pessoa, o seu problema deve ser muito sério, em que nós vamos encaminhá-lo para um psicanalista. Isso mesmo. E a pessoa, Para que... ela através, Sim. aí fazendo as sessões de terapia, essas sessões de análise, vai sendo investigado de onde que vem essa emoção que está bloqueando a sua comunicação. E o que acontece quando estamos a falar sobre um determinado assunto? Agora nós estamos a falar sobre como a influência da comunicação, como a emoção influencia na comunicação. E há pessoas que, quando estão a relatar sobre um acontecimento, depois desviam falando da sua vida. Isso nós podemos considerar falta
de controle emocional ou falta de consciência? Você está falando falsa, né? Então, para nós, da psicanálise, não existe certo, errado e nem julgamento. E então, é o que a pessoa realmente sente. E o que ela sente é uma verdade. E o que a pessoa está sentindo ali é aquilo que é uma verdade. Então, nesse sentir é que vai ser trabalhado para que ela tenha essa comunicação mais assertiva e com posicionamento. E como desenvolver esta comunicação mais assertiva e posicionamento para que o indivíduo consiga ter o equilíbrio emocional? Isso, o equilíbrio emocional. Porque a chave de tudo é o equilíbrio emocional. E como desenvolver o equilíbrio emocional? Sabendo realmente daquilo que está sentindo. Ser verdadeiro consigo mesmo. O olhar para as suas questões. Querer ressignificar, dar um novo olhar, um novo sentido de tudo aquilo que você está sentindo. Angélica, eu já deparei-me com situações em que existe um problema, você sabe que o problema está aí, mas é difícil o processo de aceitação. Você está com medo, mas você nega que está com medo. Então, é porque a pessoa ela quer ser validada, né? Precisa da validação de uma outra pessoa. E como trabalhar a autovalidação? A autovalidação, ela não se trabalha dessa forma. A gente trabalha de onde é que vem o que está a pessoa querendo ter essa validação. Então, de onde é que vem? Vem tudo lá da infância. Então, é sobre trabalhar as emoções, de onde é que vem as questões que tragam mesmo. Então, você está trazendo sobre o medo e eu estou falando sobre essa validação. Então, não é trabalhar sobre a validação, é trabalhar sobre de onde que vem o que a pessoa está sentindo, de onde é que vem essa... Por que ela quer que o outro valide o que ela... se ela é melhor, se ela é ruim, sobre... Então, nunca cobrança, será... É porque às nunca vezes é por será... conta da cobrança. Então, porque nunca será pelo lado de fora, nunca será sobre as outras pessoas, e sim sobre o interno. Quando você trabalha as suas questões, aí sim tudo flui melhor. A Angélica tocou aqui um aspecto bastante interessante. Vejamos o seguinte: nós somos produtos do meio. Exatamente. E o meio, Sim, ele não existe, não? Porque sempre será as suas questões internas e nunca o meio. certamente, Angélica, mas acaba por influenciar. Vejamos o seguinte: uma criança que tem uma idade compreendida de 5 anos, vamos lá considerar 5 anos, sempre foi incutido na cabeça dela de que tem que ser grande, tem que ser grande, tem que estudar, tem que fazer, tem que ser grande. Ela não vai crescendo com essa percepção de que eu tenho que ser. Então, Mas ela quando vai... chega no momento do erro, ela não vai aceitar, porque a exigência está a dizer que ela tem que ser perfeita. Então, Podemos aqui considerar. porque aí o que acontece? Vai entrar mais no ter do que ser, né? Porque Sim, quando você alcança aquele objetivo, parece que não alcançou. Aí sempre quer mais, quer mais e quer mais. E o ser fica naquele vazio existencial. Porque ele está mais focado em ter do que ser. sim. Aí vem a influência. Aí vem a influência. Mais tarde, quando você percebe de que é muita exigência que eu tenho que ter, ou tenho que ser aquilo que esperam de mim, não o que eu quero ser propriamente aquilo que é a minha felicidade. Então você vai ser obrigada
viver em função daquilo que as pessoas esperam de você. E também acontece dentro da comunicação. O que o meu público espera, mais do que entregar o que o público espera, porque a forma de como nos comunicamos revela quem nós somos. Exatamente, porque a gente Nós sempre vamos passar, sim. pergunta Angélica, assim, quem é você na sua essência? E a pessoa muitas das vezes não sabe responder. Quem sim. é você, Natália? Então, é importante para que, tendo em conta aqui a abordagem que a Angélica traz, é importante que nós tenhamos a atenção ao ser para que tenhamos aqui o equilíbrio emocional. Isso. E você está mais assim, focando no medo, porque as pessoas elas sentem medo de se comunicar mesmo, né? Então a gente, falando desse medo, porque o que cada um vai sentir nesse medo? Então eu trago assim casos do próprio, né, o pai da psicanálise do Freud, né? Que ele trabalhou muito Sim, sobre segundo. o medo, né? E ele sempre enfatizou sobre isso, falando que sempre é assim, você tá, vamos falar, ele falava assim, medo. Mas para cada pessoa representa de uma forma. O medo para você representa de uma forma, o medo para outra pessoa representa de uma forma. O medo é só uma palavra, mas o sentir é diferente. Por quê? Porque o que é que a pessoa estava ali vivenciando naquele momento que ela sentiu medo ali naquela infância. E hoje, na vida do adulto, ele está repetindo esse comportamento do medo. Mas ele não sabe de onde vem. Então, quando vai se comunicar, o medo está lá na frente. O medo trava. E de onde é que vem esse sentimento? De onde é que vem sobre isso? Então, para cada pessoa, o medo é diferente. O medo é diferente, mas ele existe por sermos seres humanos. Então, sabe por quê? Porque cada pessoa, cada ser, ele é único. Ele é único. Ele não existe outra Natália, não existe outra Angélica. Não existe. Cada ser humano é único. Somos seres humanos, mas na maneira de Sim, sentir, cada um sente diferente. certamente a maneira de sentir, agir é diferenciado, mas Sim. focando na comunicação. Na comunicação, ligando aqui as emoções. O medo de falar em público acontece até com os grandes oradores. Sim. O medo até acontece com os grandes oradores. Tem até O as técnicas. foco, Isso. sim, o foco é que nós saibamos dominar as emoções, o medo, para que consigamos comunicar com mais clareza, autenticidade. E é importante sentir mesmo, como a Angélica abordou aqui, aceitar e nomear o que você está a sentir. Uhum. Aí você vai ultrapassar e vai se permitir fazer, porque você aceita que tu estás a sentir. Angélica, e como organizar as emoções antes de comunicar? Como é que nós vamos organizar as nossas emoções? Ou as nossas emoções acontecem no palco, simplesmente. Organizando, sabendo realmente o que você está sentindo. Porque se a pessoa ela não sabe o que ela sente, fica um pouquinho mais difícil nessa organização. Então, ela tem que saber o que realmente ela está sentindo. Então, se ela falar, eu estou com medo, tá? Mas o que eu faço com isso? Estou com medo, mas o que é que eu faço para não ter medo nessa hora? A pessoa está a sentir, está a preparar o roteiro para a apresentação.
ela está feliz porque vai apresentar o evento, mas quando chega o momento, tudo muda. Tudo muda. Por quê? Você sabe por quê? Porque é assim, para a pessoa falar sozinha, ela conversar entre as outras pessoas, uma conversa assim, despreocupada de atenções, ela fala normal, fala tranquilo. Mas, de repente, quando ela tem que apresentar uma palestra, ou ela tem que apresentar um projeto, aí a pessoa, ela trava. E o que acontece ali? Por que ela está travando? E ela está sentindo esse medo? Ou porque ela tem receio de julgamento, o que os outros vão pensar, o que são sempre ela fica ali travando, sempre preocupada no que os outros estão pensando, com o julgamento das outras pessoas. Então, de onde que vem sobre essa questão que a pessoa vivenciou sobre isso? Então, são, sim, várias questões. Angélica, nomear, volta aqui, volto à questão como organizar as emoções antes de se comunicar. Volto mesmo aqui à questão e eu vejo o pessoal entrando. Cássia, saudações. Ariel, vamos participando dessa belíssima live. Como as emoções influenciam a nossa comunicação? De 0 a 10, quanto é que você acredita que se conhece emocionalmente? Angélica, é possível nos conhecermos emocionalmente numa escala de 10%? Então, quando a gente fala sobre emoção, a gente não... colocar numa escala fica muito assim, muito... Parece que é racional, né? Então, a gente parece que temos o controle. no controle, e a gente tem que usar mais assim na parte do sentir mesmo. Eu trabalho com as emoções, no sentir, então eu sou muito mais a parte do emocional. Então, não muito trazer aqui para a razão. Então, é quando as pessoas elas trazem esse para a razão, onde elas travam. Porque a razão ela faz isso. O que é isso? É o superego. Ele trava. Então, não é possível, tendo em conta que as emoções, classificarmos que nos conhecemos de 0 a 10. Exemplo prático, num determinado problema, eu vou reagir assim. Não é possível. Não, porque não existe uma escala, né? Para as emoções não existe uma escala. Para você sentir também não. Mas intensidade, sim. Então, é uma intensidade alta, uma intensidade média, uma intensidade baixa. Então, a gente usa essa palavra, intensidade. Então, ninguém tem um controle absoluto. Colocar muito controle, o que vai acontecer? Vai para esse raciocínio lógico. E aí onde a pessoa acaba travando, onde o medo ele aumenta ao invés de você. Então tem as técnicas da respiração. É muito bom também a pessoa fazer uma meditação para que ela possa, ou então ouvir uma música, relaxar, ficar em um momento relaxado. Então ela tem algumas técnicas que dá para ser utilizada antes de uma apresentação. A respiração é fundamental. É fundamental. Sermos muito racional ou racionais pode também influenciar no medo? Muito. Porque você, levando muito para o racional, você está controlando. Isso é um controle. Isso entra no controle. Então, eu vou perguntar, quem é que te controlava tanto? Você faz uma associação. Ah, minha mãe, meu pai. Ah, eu passei por essa situação. Então, vamos olhar para isso. Então, é importante que nós façamos aqui o equilíbrio, porque a Angélica sentir demais também
pode nos levar a um caminho não bom. Exatamente, porque quando você fica muito preocupado e pensa assim, nossa, será que minha fala está muito boa? O que que vão, nossa, o que que vão pensar? Se eu travar e sempre sabe naquela agonia, aí chega lá na hora daquela batedeira forte, suador, a pessoa começa a transpirar. Então, são vários sintomas que misturam esse medo, e aí o que acontece? Trava. A pessoa trava, ela não consegue levar essa comunicação adiante, então ela fica ali travada, né? Angélica, fala-nos de 3 estratégias essenciais para que nós consigamos ter o equilíbrio emocional e comunicar com mais autenticidade, originalidade. Sim. Porque ela tem que fazer toda a parte de relaxar as suas emoções. Relaxar, tirar a tensão. Tirar essa tensão e aí você consegue. Então, tem técnicas para isso. A Angélica falou de relaxamento, apenas de uma técnica. De uma técnica. E meditação. Respira, segura até aqui, ó. Depois solta umas 5 vezes. Respira fundo. Prende o ar. Conta até 5. Solta. Antes da apresentação. É fundamental o relaxamento, a meditação, a respiração, o processo também de aceitação. Uma alimentação mais leve também, porque se a pessoa comer algo muito pesado, pode dar alguns sintomas ali na hora. Então, são e o vários pensar positivo. O pensar positivo também influencia. Muito. O mental positivo é a chave, né? Porque o que acontece? Se não, qualquer coisa que acontecer, tá tudo certo. Então, quando as pessoas elas criam muitas situações, quando ela trava, tá tudo certo. Se ela esqueceu algo ali na hora, não tem problema, tá tudo certo também. Um exemplo que eu sempre falo também. Alguém perguntar algo ali, perguntou. A pessoa, nossa, e aí, se me perguntar algo que eu não sei, o que eu faço? Aí eu falo assim, perguntou algo que você não sabe? Tudo certo, vai responder para a pessoa. Eu não tenho essa resposta. Eu vou pegar o seu contato. Quando eu tiver a resposta, eu entro em contato com você e respondo. Então, assim, viu? Isso é uma técnica. Agora, quando alguém pergunta algo e a pessoa não sabe responder, ela fica com vergonha, ela trava, e agora, o que eu faço? Não tem problema. Parece que o mundo vai desabar. Parece que está tudo acabado ali naquela hora. E é assim mesmo, porque assim, ninguém precisa saber de tudo, então sempre vai ter alguma pergunta ali, porque assim, sempre vai ter uma pergunta, porque sempre vai ter também alguém ali que vai querer fazer um teste com você. Isso sempre vai ter alguém ali, então, olha, eu não tenho essa resposta agora, mas eu vou pegar o seu contato e depois eu te respondo. E muda tudo. Essa dica é essencial. Você que está a acompanhar. Muda. O Popeu, seja muito bem-vindo a esta live. Cássia, vamos comentando essa belíssima temática. Seus comentários aí que a gente responde. Suas perguntas. Rafael, saudações para o projeto Amantes do Jornalismo Angola. Gratidão. Angélica, falou aqui das estratégias, o relaxamento, meditação, a respiração, o processo de aceitação, nomear que você está a sentir o medo e saber que ninguém é perfeito.
Nós vamos aprender, estamos aqui para aprender continuamente. E quando tu não sabes, tem aqui a técnica de procurar investigar e depois responder a questão sem levar muito de forma mental, que vai acabar também por distorcer a sua emoção. E é fundamental que nós estejamos relaxados. Exatamente. Sim, Exatamente, é tudo isso mesmo. eu vejo aqui o professor Palermo acessou a live. Ele está do outro lado. Oi? O